Olá, seja bem-vindo ao canal. Não esqueça de acionar o sininho, de se inscrever, de deixar a sua opinião e me seguir no Instagram. Hoje nós vamos estar falando sobre maternidade, o que não me contaram, parte 3. Vou hoje falar um pouquinho sobre as fases de desenvolvimento, teoria criada por Freud, e como a gente como mãe deve intervir em cada uma dessas fases da melhor forma possível. Vamos lá. A primeira fase observada e analisada por Freud foi a fase oral, que vai desde quando o bebê nasce até mais ou menos em torno de 18 meses. Nessa fase, a criança está conhecendo o mundo e explorando o mundo e os objetos ao seu redor através da boca. Por isso que tudo que a criança pega na mão, ela leva direto para a boca. Ela experimenta o seu cabelo, ela experimenta a própria mão dela, o próprio pé, os brinquedos, tudo que tiver ao redor dela. Então, nessa fase, para que essa criança possa passar da melhor forma possível, sem traumas, é que a gente ofereça um máximo, de objetos para que essa criança possa saborear e possa conhecer. E também diversos tipos de alimentos coloridos, de sabores diversos. A gente precisa ter muito cuidado nessa fase, com a retirada do peito, ou a retirada da mamadeira e também a retirada da chupeta, porque como essa criança está na fase oral, esses são os objetos para ela de imenso prazer. Como a gente vai tirar? Talvez o melhor para que você tire seja na fase seguinte, onde ele já está superando um pouquinho mais a fase oral e está indo para a fase anal. A fase anal, ela vai vir a partir mais ou menos dos 18 meses até mais ou menos 3 anos, porque depende de criança para criança. Nessa fase, toda a energia da criança vai voltar para o fato de que ela produz algo. É a primeira coisa que ela percebe que de dentro dela sai algo, que são suas fezes. E que normalmente essa criança olha para essas fezes e ela começa a perguntar e falar: é uma minhoca, é uma cobra, é não sei o que, vamos dar tchau, vamos dar descarga. Então ela tem prazer em produzir algo dela. Ela ainda não tem noção nessa fase que o que ela está produzindo fede e é desagradável. Nesse primeiro momento, ela só tem o prazer de estar produzindo algumas coisas. Então, é a fase ideal para que você comece o desfraude dessa criança, tirar a fralda. Não tem como você fazer o desfraude do seu filho sem que você suje a casa, sem que ele se molhe diversas vezes. Então, o período do ano mais indicado para o desfraude é o verão. E você tem que deixar que ele faça xixi sim e mostrar para ele quantas vezes for necessário que ali não é o lugar ideal. Mas não batendo, não trazendo trauma, porque essa criança pode vir a desenvolver algum problema nessa área devido a isso. Você tem que dizer para ela que ali não é o local, mostrar onde é o local, você ir fazer no local. Se você tem um filho menino, o ideal é que ou o pai ou uma figura masculina ensine ele a urinar em pé, porque você está fazendo desfraude nessa fase. Depois dessa fase, a gente vai entrar na fase que a gente chama fálica, que é uma fase que as mães têm muita dificuldade em lidar. Qual é essa fase? É a fase em que o menininho começa a tocar, no seu pênis e sentir prazer e ver que esse pênis ele cresce quando ele toca. E como ele não tem maldade da parte sexual, ele vai tocar, essa genitália em qualquer lugar, em qualquer hora. Da mesma forma, a menina também começa a se tocar na sua vagina e muitas vezes eles se esfregam em almofadas, em objetos,
porque isso literalmente dá prazer. Quando eu chego para essa criança e digo que ela não pode mexer ali, que isso é ruim, que isso é desagradável, o que você está fazendo com seu filho? Você está gerando nele um trauma mais na frente para viver a sua sexualidade com plenitude com o parceiro que ele vier vir. Então, o comportamento normal é que você chega para essa criança e fala: eu sei que você gosta de mexer aí, mas a gente não mexe perto dos outros, a gente precisa estar num lugar sozinho para mexer. E falar, tem que lavar a mãozinha para mexer, porque isso é uma parte íntima. A mamãe não anda com isso de fora, você não anda com isso de fora, então você precisa ter um cuidado para manusear isso. Então você está ensinando para ele que você entende que é uma fase, mas que existe um lugar próprio para se mexer nisso na sua intimidade. Depois que essa criança passar essa fase, ela vai estar indo em torno de 5 anos, ela vai estar indo para latência, vai adormecer, ela não vai mexer mais, não vai ter mais curiosidade, porque ela já descobriu aquela parte, né? E então é a parte em que eles começam, muitas vezes, a ter o clube das meninas e dos meninos, Bolinha e Luluzinha. E cada um com seus interesses comuns, e é o tempo de estudar, de jogar, de brincar e de aventuras. Uma coisa importante que você precisa entender é que quando seu filho tiver 5 anos de idade, você não pode mais limpar o seu filho. Por quê? Porque lembra que lá na fase anal, ele não conseguia entender que a produção dele era algo que fedia e incomodava, mas com 5 anos de idade, o seu filho sabe que ele está produzindo algo que fede, algo que incomoda, e muitas vezes ele tem nojo de limpar. Ele precisa limpar as suas, desculpa a palavra que eu vou usar agora, as suas merdas, para que na vida adulta ele não venha passar cheque sem fundo, venha ser uma pessoa irresponsável. Cada um tem que dar conta daquilo que faz, daquilo que produz. E depois ele vai acordar lá na adolescência, já para a fase que a gente chama da fase genitália, que é a fase mesmo, né? Que ele vai estar com interesse pelo propriamente atração pelo outro, no sentido mais amplo de uma relação. Então vamos passar por essas fases da melhor forma possível, entendendo o que elas significam. Se você tiver alguma dúvida, quiser me perguntar, coloque nos comentários que eu estarei respondendo a você, tá bom? Espero que tenha sido útil e que vocês passem por essa fase da melhor forma possível.